Progressista, e esta casa pode dar esse sinal aprovando esta PEC. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência pela liderança do PP, deputado Fausto Pinato. 10 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas. Presidente, eu queria aqui fazer um contraponto, mas dizer que aqui existe 3 tipos de bancada: a oposição, ao governista e a bancada da razoabilidade. Eu procuro ficar nessa bancada da razoabilidade. Eu não votei no Temer, porque eu não votei no PT. Não sou aliado do Cunha, porque inclusive eu pedi a cassação do Cunha, o primeiro relator, Eduardo Cunha. Mas queria dizer que, na verdade, não é só o legislativo, o executivo, mas, na verdade, o judiciário, o Ministério Público, está tendo hoje um choque de instituições, onde está tendo exagero em todas elas. Queria dizer que, no momento de crise do país institucional, as ideologias devem ficar no parlamento, porque é aqui que deve ficar, e nunca no poder judiciário. Nós vemos hoje um clima de revanchismo. Por exemplo, ajudou a caçar a Dilma, nós vamos levar você junto. Sem ter responsabilidade com a economia, sem ter responsabilidade com o futuro do país, simplesmente um revanchismo sem responsabilidade. Estudando os autos, eu estou aqui para defender o presidente, não, e nem a turma dele, porque ninguém é santo. Mas nós temos que ter razoabilidade. Eu, como advogado, até agora, eu não consegui ver crime. Eu até acho aqui, falando aqui como advogado, lá do interior do estado de São Paulo, para que se voltasse a ter credibilidade, tanto o Ministério Público, o Judiciário e nós mesmos aqui, nós temos que ter coerência. Talvez seria importante o Procurador-Geral fazer uma denúncia pesada, tal, e o Fachin agora está tendo até mais cautela, né? A gente viu que deu mais prazo para a Polícia Federal, porque no momento de crise, senhor presidente, o Judiciário tem que ter o equilíbrio e a consciência. Não pode ficar lembrando quem indicou, não. Nós não podemos aqui estar para pagar a fatura. Nós temos que ter consciência e saber da dificuldade, o momento difícil do nosso país. Até acho que se Michel Temer tal fez alguma coisa, tal, deve ter responder. Mas não numa questão apelativa. Lá no meu interior fala o seguinte: é banana comendo macaco e poço mijando em cachorro. O grande ladrão, e aqui estou fazendo um apelo ao juiz de primeira instância, ao promotor de primeira instância, que prenda o seu Joelis e a JBS. Que isso sim foi uma grande vergonha para o país. Deixar uma pessoa que disse desdenhando do parlamento, do Senado, que comprou tanta gente, olha lá, se não comprou o senador, tem que perguntar para ele qual foi o grau de influência que esse homem tem, inclusive andou no corredor aí, fazendo campanha para ministro. Saber o grau de influência que esse homem exerce, não só no parlamento, não só no poder executivo, mas quem sabe no poder judiciário. É um momento de reflexão. E queria dizer mais. Eu vejo aqui a oposição falar de escândalo, e eu, quando ligo a televisão, aqui está o seguinte: o sujo falando do mal lavado. O Lula, Dilma, inclusive esse próprio delator falou que colocou 150 milhões no exterior, falando como se fosse os paladinos da moralidade. Existe alguma coisa de podre no reino da Dinamarca, senhor presidente? E nós precisamos levar isso a fundo. Essa CPI, o requerimento que Vossa Excelência indeferiu, de minha parte, eu respeito, porque a gente tem que estar respeitoso, mas dizer que poderia esclarecer muita coisa, senhor presidente. Poderia encurtar o caminho para que impere no nosso direito, não a rivalidade, mas o bom senso. E o bom senso, nesse momento,
é cumprir a Constituição Federal, que já é prevista aqui no artigo 81, que na vacância de cargo de presidente ou vice, nós estamos legitimados a escolher um representante, que pode até ser de fora, para suprir o restante do mandato. O que se quer aqui é criar um fantasma que vai ter direta já, enganando o povo. A política de pão e circo, política que eu tenho vergonha, porque não tem sustentação jurídica e moral. Dizer, mais uma vez, senhor juiz de primeira instância, promotor de primeira instância, peça a prisão do seu Joelis da JBS, faça aquilo que deveria ter feito com o maior bandido da história, porque vocês vão ser aplaudidos pela população brasileira. A coisa mais difícil hoje, senhor presidente, é explicar aos eleitores como é que o homem que comandou o maior sistema de corrupção nesse país, envolvendo inclusive procuradores da República, inclusive juízes, sair pela porta da frente do nosso país. Aceitar uma delação, deixar sangrar um presidente da República 2 dias sem fazer perícia na fita, que pode, em tese, estar adulterada, que pode, em tese, ter sido parte de um grande golpe. Isso sim é golpe. Isso sim é golpe. Não respeitar o direito de ampla defesa e a Constituição, que muitas pessoas foram torturadas nesse país, e a presunção de inocência. Dizer, senhor presidente, que tentaram fazer um crime perfeito, enganando o Ministério Público, enganando o ministro do Supremo, mas queria dizer que a grande maioria desse parlamento, como é a grande maioria do Supremo, a grande maioria do Ministério Público, são pessoas corretas e de bom senso, e com certeza fará tudo dentro da legalidade. Volto a repetir, essa política de revanchismo, brasileiros e brasileiras, só vai fazer o país sangrar muito mais. O que nós precisamos é realmente seguir com as reformas, preparar esse país e que ganhe nas urnas ano que vem, seja PT, PSDB e PMDB, e que seja respeitado o resultado das urnas. Agora, diz dizer que o presidente tem maioria. Se ele tem maioria, não vou falar na vida particular, na vida regressa, é que a grande maioria viu que o presidente estava seguindo no caminho correto, no caminho de bom senso, onde ia dando sinais na economia de recuperação. Estamos com um problema agora no Ministério da Agricultura, a Europa, os Estados Unidos, negócio da carne fraca. Temos uma mídia que é o quarto poder no Brasil. Por exemplo, ninguém da Globo falou que um procurador da República, aliás, ganha muito bem, um concurso mais difícil que tem, eu acho, no Brasil, pediu exoneração do cargo para dar assessoramento ao escritório de advocacia que advogou e advoga para o maior bandido da história do Brasil, que se chama seu Joelis Batista e Grupo JBS, que assaltou o país nesses últimos 12 anos com o nosso banco do BNDES. Precisaram intervir essa empresa. Eu estive no interior ainda hoje, em São José do Rio Preto, Fernandópolis, onde os agropecuários estão com medo de vender gado, porque foi criado um monopólio, foi dado um monopólio, onde se fechou vários frigoríficos no país, onde se comprava e fechava apenas para fechar, gerando desemprego e catástrofe em muito município brasileiro. Esse é o santo, uma parte da mídia quer colocar como é santo. Senhores e senhoras deputadas, parlamento, poder judiciário, a qual nesse momento peço socorro, não como deputado, mas como brasileiro e defensor da Constituição, qual eu fiz juramento quando eu tomei posse nesse plenário. Que se respeite a Constituição do Brasil e que o Supremo Tribunal Federal, que é a grande esperança nesse momento de crise do nosso país,
tenha serenidade. E a ideologia deixamos aqui nesse parlamento, senhor presidente. Temos que ter a coragem de não fazer circo, não ficar olhando para as câmeras. Talvez se não tivesse câmera aqui no judiciário, presidente, talvez teríamos muito mais bom senso, porque em vez de sair na mídia, senhor presidente, ou ter aplauso, a grande maioria deveria ter aplauso das vossas consciências. Então, muito obrigado, senhor presidente.